espada, nem com lança, porque... Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao Palavra de Deus Diária. Não esquece de deixar o seu like e obrigado a todos vocês que têm se lembrado e têm honrado o canal, têm deixado o seu like, têm feito a sua parte. Aleluia! Obrigado a todos vocês. E se você não é inscrito no canal, não esquece de assinar o sininho de notificações para que você receba todos os dias um capítulo. Aleluia! Hoje nós estamos em 1 Samuel, 2 Samuel 12, e, infelizmente, vai começar a acontecer aquilo que nós prevíamos ontem. O pecado de Davi foi escancarado. Davi pecou duplamente, não só se deitou com uma mulher casada de um soldado dele em adultério, como também mandou matá-lo. Mandou matar o marido para poder encobrir o seu pecado. Ou seja, fez um pecado maior para encobrir o outro. Porque abismo chama abismo, como diz essa palavra. E o Senhor então envia um profeta, profeta Natã, para confrontar a Davi, apresentando-se a ele e contando uma história para ele. Ô Davi, eu vou contar uma história para você e você vai julgar o que eu devo fazer com a pessoa que fez isso que eu vou ler para você. Ele diz, havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e vacas, mas o pobre tadinho só tinha uma cordeirinha pequena que lhe servia por alimento, não só a ele como aos seus filhos, e que ele amava como se fosse uma filha. O viajante rico, ao invés de assar as suas ovelhas para dar ao outro viajante que estava com ele, tomou a cordeira do homem, que só tinha uma, do pobre, e a preparou para o viajante que veio até ele. Versículos 1 a 4, o Natã conta essa história para o Davi. O Davi se enfurece ao ouvir essa história e dá o seu veredito. Ele diz assim, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Versículo 5. Aí, pela cordeira que tomou, ele diz, ele vai pagar 4 vezes mais pelo que fez tal coisa. E não se compadeceu do pobre. Versículo 6. Então Natã lhe disse, tu és esse homem. Toma essa, dorme com essa, Davizinho. Você é esse homem. Assim diz o Senhor de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei da mão de Saul, eu mesmo te dei a casa do Senhor, as mulheres dele, a casa de Israel e de Judá. E se isso ainda fosse pouco, mais eu poderia ter te dado? Por que então você desprezou a palavra do Senhor, o Davi, tomando a mulher de Urias e ainda matando-o com a espada de Amon? Versículos 8 e 9. Porque ele mandou o Josias colocar Urias na frente da batalha para que ele morresse pela espada dos inimigos? Pois porque você desprezou a palavra, não mais se apartará a espada da tua casa, e tomaste a mulher de Urias para tua mulher. Versículos 9 e 10. Assim diz o Senhor, da tua própria casa virá o mal sobre ti. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e darei ao próximo, o qual se deitará com elas debaixo do sol. Versículos 11. Isso realmente vai acontecer, nós já conhecemos a história. O que você fez em oculto, eu farei diante de todo Israel. Versículo 12. Que sentença dura é essa que o Davi recebe do profeta Natã. E ele então diz a Natã, eu pequei contra o Senhor. E Natã lhe disse, também o Senhor perdoou seu pecado, não morrerás. Versículo 13. Veja bem, Deus perdoou a Davi. Por quê? Porque a sentença seria a de morte. O próprio Davi declarou que a sentença dada seria a morte. Mas das consequências daquele pecado, o Senhor não o livraria. E nós vamos ver que as consequências foram bem maiores do que Davi jamais pensaria em pagar. Foram 4 filhos de Davi que vão morrer por causa desse pecado. Porque ele disse, vai devolver 4 vezes aquilo que roubou do pobre homem. Então Natã voltou para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e essa adoeceu gravemente. Você quer um castigo maior do que esse?
tocar no seu filho? Com certeza que não existe, né? Davi já amava aquela criança, já havia carregado no colo, já tinha sentido o cheiro, já tinha ouvido a voz, já tinha visto o sorriso daquela criança. Ele a amava e já imaginou que o profeta disse: o seu filho vai morrer. E aí o Davi entra no seu quarto, jejua, passa a noite de joelhos, ninguém conseguia consolá-lo, ele sabia muito bem quem tinha feito aquela promessa para ele iria cumprir certamente, tinha dado aquele veredito, versículo 16 e 17. E no 7º dia, a criança morreu. E todos ficaram com medo de contar para o Davi, porém ele percebeu o movimento, entendeu que a criança havia morrido. Então ele se levantou, lavou, ungiu-se, mudou de roupas, pediu pão e comeu. Estava sem comer há uma semana, quando a criança morreu, ele se lavou, saiu do jejum, lavou o rosto e se levantou. Versículos 18, 19 e 20. E ninguém entendeu essa atitude do Davi. Ele disse: pela criança, enquanto a criança estava viva, você jejuou, você chorou. Agora que ela está morta, você se levanta e come? Versículo 21, ele disse: pela criança viva eu jejuei, eu orei, porque eu dizia: quem sabe Deus vai se compadecer de mim e a deixará viver. Porém, agora que está morta, por que eu jejuaria? Ele pergunta. Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Versículos 22 e 23. Davi cria na promessa de que veria de novo essa criança na eternidade, mas que ela não tinha mais como voltar para ele. Então Davi consolou a Batseba, deitou-se com ela de novo e ela deu à luz a Salomão, e o Senhor o amou. Mesmo debaixo do pecado, o Senhor ainda permitiu que a Batseba desse mais um filho a Davi, que ele colocou o nome de Salomão, mas o profeta Natan lhe deu o nome de Jeridias, por amor do Senhor. Versículo 25. Então, Salomão era conhecido por esses dois nomes, Salomão e Jeridias. Você sabia disso? Interessante essa passagem. Mensageiros trazem notícia, agora num outro momento, ainda nesse capítulo, vão começar as guerras contra o reino do Davi. Disse que Joabe pelejava contra Rabá, dos filhos de Amon, a cidade das águas. Davi então ajunta mais homens e a cercam. Eles tomam a cidade. Versículo 29. Tiraram a coroa da cabeça do rei de Rabá e a puseram em Davi, e levaram muitos despojos dela. Versículo 39 nos conta. E pôs todo o povo da cidade a trabalhar para eles em serras, em talhadeiras, em machados e a fazer tijolos para o povo de Israel. Colocou o povo lá para trabalhar para eles. Versículo 31. O grande Davi, que até então se saíra bem em todas as suas guerras, em todos os desafios que Deus colocou para ele, por causa agora do seu grande pecado, começava a amargar duras consequências. Perder um filho foi só o começo. Sempre que eu sei de alguém que está ou esteve em adultério, eu logo penso nos filhos dessa pessoa. Se houver um legítimo arrependimento, Deus pode até não matá-lo, física ou espiritualmente, mas a consequência de tal ato é impossível de ser evitada. A conta vai chegar. As parcelas vão começar a cair na sua conta. Eu soube recentemente de um caso de um pastor de uma igreja imensa, uma igreja grande, que perdeu seu cargo, a confiança do seu povo e da sua família por causa de adultério. Mesmo que o perdoem, ele sempre vai amargar esse peso, as consequências que advêm do seu ato. Essa é uma das grandes fraquezas humanas, das grandes fraquezas dos homens, mas ela pode ser vencida por meio de orações, jejuns e principalmente temor e conhecimento dessa palavra. Amor aos seus filhos também é um bom impedimento para que você pense em cometer adultério. Aleluia! Fuja do pecado do adultério, meu irmão. Tire seus olhos de alguém que não é a sua esposa ou o seu esposo. A palavra de Deus diz: se os seus olhos te fazem pecar, arranca-os. A verdade não é literal, não é para você arrancar o seu olho, é para você arrancar o olho daquela pessoa
que você está desejando e que você sabe que você não deveria estar fazendo isso. Você não vai gostar de pagar essa conta, viu? Diante do Senhor. Essa vida é muito breve, passageira. Não arrisque coisas eternas por prazeres passageiros que só vão te trazer dor, sofrimento, vergonha, lágrima, destruição e desgosto. Não só a você, mas a seus filhos e a todos a quem você ama. Aleluia! Que o Senhor te faça meditar nessa palavra hoje e que você, baseado no exemplo do que aconteceu com Davi, não queira isso para a sua vida e faça o contrário. Arrependa-se e não entre num pecado que o Senhor certamente não vai poder impedir a sua colheita. Amém? Amanhã a gente volta com 2 Samuel, capítulo 13. As desgraças com Davi vão continuar, infelizmente. Amém? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Milagre visitou.